Valeu, nação tricolor, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Se tu ainda não for inscrito, aproveita, te inscreve, deixa o teu like. E vamos falar das últimas de Grêmio, porque muitas situações ontem após a eliminação ficaram soltas nos bastidores, causando tumulto e causando mais dúvida ainda ao torcedor que, vamos lá, né, já é muito mal comunicado das coisas que acontecem ao Grêmio. E é muito mal comunicado pelo próprio clube. É importante que nós digamos isso aqui, porque nem a gente muitas vezes consegue confirmar informações com o clube, e aí a gente vê como o Grêmio tem problemas, inclusive na relação, no trato com o seu torcedor. A gente precisa falar sobre a situação do Gustavinho, por exemplo, porque o presidente Alberto Guerra ele dá uma entrevista ali e fala sobre a situação do Gustavinho, que o Gustavinho vai permanecer, de que existe sim uma negociação avançada, mas que ainda não tem como garantir a saída do jogador, que tem detalhes, não tem contrato assinado. O presidente disse que não tem nada assinado. Existem detalhes e que muitas vezes nos detalhes essas questões podem acabar não resultando no negócio. Mas que existia uma negociação avançada. O Gustavinho, a cerca de 2 metros do presidente depois, numa entrevista, ele fala que a situação está fechada, que ele fez o seu último jogo com a camisa do Grêmio, já se despedindo do torcedor. Ele vai além. Nas redes sociais, após tudo isso, ele faz uma publicação se despedindo do torcedor tricolor. Gente, o presidente ele diz que não tem nada assinado. O Gustavinho já se despede do torcedor. Tem coisa errada acontecendo. O repórter Felipe Duarte, de GZH, trouxe a informação durante a jornada da Rádio Gaúcha de que o Grêmio já teria fechado a venda do jogador por 12 milhões de euros, divididos em 4 parcelas. 4 parcelas. O negócio estava fechado. E que o Gustavinho viajaria no máximo até o final desta semana lá para a Inglaterra, no caso o Grêmio fazendo esse negócio com o Brentford lá da Premier League. O detalhe disso tudo é o presidente negar, né? Negar. Talvez não fosse o momento, beleza, mas combina antes, né? Combina antes. Ficou muito feio, ficou muito feio. O próprio presidente negando uma informação que todo mundo já tinha, todo mundo já sabia. É só um dos pontos. Porque logo depois o Renato vai para a coletiva e ele diz que os jogadores frios, né, ele é questionado sobre jogadores frios, bater pênalti, no caso o Edenilson entrou frio para bater o pênalti contra o Corinthians, errou. O Natan Pescador ontem entrou frio para bater pênalti e também errou. E o Renato é questionado sobre isso e ele diz que não tem nada a ver, que os jogadores ficam aquecendo durante todo o jogo, não tem mais essa de jogador frio, que eles estão sempre preparados para poder bater as penalidades e tudo mais. Só que depois da coletiva, o Natan Pescador ele é questionado sobre isso. E ele diz que não, que a situação, claro, primeiro ele acaba reconhecendo o erro, só que ele ter entrado frio acabou prejudicando sim o momento de converter a penalidade. E ele acabou errando. Então, assim, existe um desencontro até entre o que o treinador acha e o que os jogadores também acham. Então, assim, são muitos detalhes, muitas questões que a gente vai pegando, puxando um fio aqui, puxando outro fio ali, e a gente vai vendo que tem muitos desencontros nos bastidores, né? Uma pergunta que eu tenho recebido muito nas últimas horas é, Diogo, o Renato vai ficar? Existe a possibilidade do Renato ser mandado embora? E eu digo para vocês o seguinte, até o final do ano, não. A não ser que os resultados daqui para frente sejam catastróficos. O Renato está assegurado pelo menos até o final do ano. Mas é importante eu pontuar aqui para vocês o seguinte: existem sim pessoas nos bastidores, na direção do Grêmio, que estão descontentes com o que o Renato vem fazendo nos últimos jogos, principalmente nas 2 últimas eliminações. Porque o confronto contra o Corinthians lá em Itaquera, onde o Renato, com um jogador a mais, não consegue vencer o Corinthians, aquilo deixou já um ponto de interrogação. O confronto aqui em Curitiba, quando o Grêmio poderia daqui a pouco ter tentado algo diferente, ter colocado dos jogadores que chegaram até para fazer algo diferente, e o Renato prefere segurar o resultado para ir para os pênaltis, também gerou muita incomodação. Agora, tudo o que a gente viu no dia de ontem, não preciso nem dizer para vocês. Só que o presidente Alberto Guerra, ele é um dos grandes defensores do Renato. O presidente Alberto Guerra, ele vai para a coletiva, ele disse que o Renato é o cara mais preparado para comandar o Grêmio. O presidente Alberto Guerra, ele foi para a coletiva ontem dizer que a eliminação do Grêmio passou mais pelo jogo da semana passada em Curitiba,
Jogo que eu lembro vocês que o Grêmio venceu por 2-1. E o presidente acredita que o Grêmio foi eliminado já na semana passada, ou pelo menos começou na semana passada, porque o Grêmio não tinha disputado aquela partida na Arena. Gente, não foi o primeiro jogo que acabou complicando a vida do Grêmio. O Grêmio saiu perdendo? Saiu. O Grêmio teve mais sorte que juízo? Teve. O Reinaldo achou 2 gols? Achou. Fez. O Grêmio melhorou? Melhorou. Vencemos por 2-1, tínhamos a vantagem. O que acabou com o Grêmio na Copa Libertadores da América foi a escalação que o Renato colocou em campo. Escalação essa que já tinha vazado na segunda-feira e que toda a imprensa, todos os torcedores já diziam, isso não vai dar certo. E não deu. E não deu. Tanto que na segunda-feira eu gravei um vídeo aqui e eu ainda brinquei. Gente, é loucura ou genialidade. Ou ele vai se consagrar um gênio e a gente não consegue entender o que os gênios muitas vezes pensam, ou nós vamos dizer, esse cara é maluco. E o resultado todo mundo viu. Então, assim, o presidente Alberto Guerra, ele acredita que o Renato ainda é a melhor opção para o Grêmio até o final dessa temporada. Então, para o Renato sair do Grêmio, pelo menos agora, só se algo catastrófico acontecer daqui para frente no Campeonato Brasileiro. E esse é o único campeonato que o Grêmio vai ter até o final do ano. Isso é a única coisa que o Grêmio tem para disputar. E, infelizmente, estamos brigando para não cair. É muito pouco. Nós ainda precisamos, quem sabe, garantir uma competição internacional para o ano que vem. Né? Se fosse a Libertadores, seria maravilhoso. Mas com o que a gente vem acompanhando, só Deus sabe o que pode acontecer. A gente precisa avançar um pouquinho para falar sobre outra questão muito importante, meus amigos, porque o Duqueiroz acabou fraturando um dos dedos do pé esquerdo no confronto contra o Bahia no último final de semana. O jogador até publicou essa imagem que nós estamos acompanhando aí nas redes sociais, imagem que ele aparece com o pé num balde ali, né, cheio de gelo, já começando o tratamento. Ainda não há uma previsão de volta do Duqueiroz e ele acaba sendo um desfalque aí para o Renato nos próximos confrontos no Campeonato Brasileiro, em especial para o próximo confronto contra o Criciúma já neste final de semana, que é um adversário direto também e um adversário que não é muito fácil, ainda mais jogando em Santa Catarina. Para a gente terminar, a gente precisa avançar para falar sobre outro ponto muito importante. A CBF, nas últimas horas, convocou os presidentes dos clubes para participar de uma reunião com a comissão de arbitragem. Essa reunião vai acontecer na próxima sexta-feira, às 16 horas, no Rio de Janeiro. Estarão nessa reunião os presidentes de todos os clubes da Série A, vai ter o presidente da comissão de arbitragem, o Wilson Seneme, e do gerente técnico do VAR, o Péricles Bassols. Todos eles estarão lá esclarecendo dúvidas e ouvindo sugestões, pelo menos é o que a nota da CBF nos coloca. Bom, isso aqui já aconteceu diversas vezes e nunca melhorou absolutamente nada, tá? É importante que a gente se diga isso, é mais a título de informação, mas a opinião a gente já sabe que é só mais uma para encher linguiça. O fato que eu digo para vocês é o seguinte: o presidente Alberto Guerra ainda não confirmou presença nessa reunião, mas ele poderia aproveitar daqui a pouco até para botar a CBF contra a parede e cobrar, né? Cadê a ajuda que vocês prometeram para nós, né? Gastamos 12 milhões até o momento, a CBF prometeu ajudar os clubes, simplesmente depois não respondia e-mails, não respondia telefonemas, não respondia absolutamente nada. Quando isso vazou na imprensa, que eles foram responder no final da semana passada, pedindo, no caso, todos os documentos e tudo mais para analisar se iriam ajudar, sendo que já tinham garantido que ajudariam os clubes antes naquela reunião que aconteceu lá no final de maio. Quer dizer, eles garantiram que iam ajudar, o campeonato voltou e agora estão dizendo que vão analisar se vão ajudar. O presidente poderia aproveitar essa oportunidade até para dar uma conversadinha com o pessoal lá, né? Mas, presidente, precisa ir lá, né? Precisa ir lá. Pra gente encerrar, gurizada, vamos falar sobre outro ponto muito importante ainda, sobre a desclassificação de ontem, porque a eliminação gerou não um prejuízo, mas o Grêmio deixou de ganhar muito dinheiro nas últimas 2 semanas com as desclassificações para a Copa do Brasil e para a Copa Libertadores. O Grêmio na Copa do Brasil deixou de faturar um valor na casa dos 4 milhões e meio de reais. 4 milhões e meio de reais. Se o Grêmio tivesse passado para as quartas de finais, teria ganhado essa grana. Ontem, com a desclassificação ou a não classificação para as quartas de finais da Libertadores, o Grêmio deixou de ganhar 1 milhão e 700 mil dólares. Convertendo, estamos falando de um valor na casa ali, um pouco mais de 9 milhões de reais. Conta rápida, fácil. Vamos pegar 9 milhões sem os valores quebrados?
9 milhões da Libertadores, mais 4 milhões e meio da Copa do Brasil, nas últimas 2 semanas, por erros do técnico, nós deixamos de ganhar 13 milhões e meio de reais. Esse é o valor que o Grêmio deixou de ganhar nas últimas 2 semanas pelas eliminações da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia estará aqui no canal. Grande abraço e até a próxima. Tchau.